Então tá, então essa é a primeira pergunta da aula. Quais são os processos genéricos de desenvolvimento de software? Quem é que lembra? Alguém lembra? Não, todo mundo quieto, todo mundo com sono. Ninguém vai nem chutar? Primeiro, não seria definição de requisitos? Isso, envolve requisitos. Quem mais que envolve? Matheus sem microfone, coloca aí, Matheus. O que tu acha? Quando vai desenvolver um software, o que tem que fazer? Tem que trabalhar os requisitos. O que mais? Tem que colocar as metas, né? Que tá um pouco ali, né? No ver quem é o público. Sim, o Matheus está colocando, ver qual é o alvo, está colocando aqui para nós um pouco mais amplo, né? Mas a gente tem. Depois os requisitos, geralmente o que vem? Eu levanto os requisitos e faço o quê? Hein? Acho que tu projeta, tu faz um esboço de como seria o sistema, de como seria o software. Isso mesmo, Julia. Eu faço todo o esboço, posso fazer protótipo e depois em seguida eu vou fazer o desenvolvimento do projeto, né? Eu vou fazer a implementação. Mas vamos lembrar aqui então quais são as atividades genéricas. Olha só, a gente tem, opa, pulou. A gente tem a especificação, né? Ou seja, eu vou especificar, eu vou trabalhar os meus requisitos, depois eu vou desenvolver projeto de desenvolvimento, fazendo toda a codificação. Depois eu vou validar, né? Isso é bem importante também. Eu vou fazer essa validação com o meu cliente para ver se o que eu desenvolvi era o que ele realmente estava precisando. E, por último, assim, eu vou evoluindo o software que eu desenvolvi. Então, essas são as genéricas, né? Ou seja, em todos os processos de desenvolvimento de software, eu tenho pelo menos essas atividades. E aí a gente vai trabalhar com algumas perguntas. Então, se eu estou aqui para aprender o que é um processo de desenvolvimento de software, eu tenho que perguntar, tá, mas o que é? Antes de eu entender ou pular direto para quais são esses processos, eu tenho que entender muito bem o que é um processo. Então, vamos lá, o que é um processo? Processo vem do latim procedere, pro mais cedere. Ele é um verbo que indica a ação de avançar e para frente. Então, sempre que eu tenho um processo, eu vou desenvolver alguma coisa, eu vou ir para frente em relação a esse processo. É uma sequência de ações e atividades, né? A gente agora viu há pouco as atividades genéricas de um processo de desenvolvimento de software. Então, é uma sequência de ações e atividades que visam a relação de um trabalho. Então, por exemplo, eu vou fazer o desenvolvimento do software, eu vou codificar. Quais são as sequências de ações que eu tenho dentro desse desenvolvimento? Eu tenho, por exemplo, uma atividade que é fazer a escolha da linguagem. Se eu vou trabalhar com Java, eu posso trabalhar com ferramentas de apoio. Então, eu posso identificar a minha linguagem, identificar quais são as minhas ferramentas de apoio que eu vou trabalhar. Vou trabalhar com qualquer software que me ajude, né? Então, tudo isso é a entrada do meu processo. Qual é a minha saída? É o código desenvolvido, né? Então, um processo é uma sequência de ações onde eu vou trabalhando e vou agregando valor para essa minha entrega, né? Então, ali, ó, tipicamente envolve o que? A transformação de entradas em saídas. Então, eu estou entrando com a definição da minha linguagem, eu estou entrando com um software que vai me apoiar na minha codificação, eu vou codificar a minha atividade e a saída vai ser o meu código fonte desenvolvido. Então, isso é assim que trabalham os processos. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo de um processo bem macro, né, que é desenvolvimento de software. Eu vou entrar com o quê? Com as minhas especificações, né? Ou seja, eu vou entrar, por exemplo, com tudo que foi feito no trabalho 1. O que foi feito no trabalho 1? Identificação dos requisitos funcionais, identificação dos requisitos não funcionais, identificação das personas, tudo, os protótipos. Tudo isso é necessário para o meu processo de desenvolvimento de software, né? E dentro desse processo eu vou fazer as atividades e aí eu vou ter como saída o software funcionando. Claro que aqui é um exemplo de um processo bem macro, né? Dentro do desenvolvimento de software a gente tem outros processos.
Aqui é uma árvore de processos. Então, eu tenho um macroprocesso gigante, por exemplo, chamado desenvolvimento de software, onde dentro desse macroprocesso eu tenho vários processos que se dividem em subprocessos, onde aí sim eu tenho as suas atividades e suas tarefas que eu vou desenvolvendo. Então, por exemplo, eu tenho um macroprocesso de desenvolvimento de software, eu tenho um processo engenharia de requisitos, eu tenho um subprocesso requisitos, subprocesso protótipos. Quais são as atividades do meu processo requisitos? Identificar requisitos funcionais, identificar requisitos não funcionais e assim por diante. Certo? Então, eu queria fazer uma dinâmica. Vocês estão em 5. Eu vou abrir salas simultâneas aqui no Zoom, tá? O Zoom tem uma opção de criar salas simultâneas. Eu vou colocar 3 e 2 em cada sala, tá? Eu já vou abrir as salas para vocês. E aí eu quero que vocês abram, peguem assim, ó, o processo de engenharia de requisitos, esse do trabalho, tá? E identifique quais são as entradas desse processo e quais são as saídas desse processo. Eu acho que 15 minutos é muito, eu vou dar 10 minutos para vocês trabalharem nessa dinâmica. Então, olha só, eu vou criar as salas, eu vou pausar aqui a gravação. Estou voltando à gravação, então. E a gente está aqui trabalhando o processo, modelo de processo de software, tá? Então, modelo de processo de software. Na década de 1970, a atividade de desenvolvimento de software era executada de forma desorganizada e desestruturada, né? Então, a gente já viu isso lá nas primeiras aulas. Não tinha planejamento. O que acontecia? O produto do desenvolvimento era um produto de má qualidade, que não atendia o que o cliente queria, assim por diante. Os modelos de processo surgiram nesse sentido e eles podem ser vistos como uma representação ou abstração dos objetos e atividades envolvidas no processo de software. Então, depois que se começaram a organizar, se criaram vários modelos. Então, a gente tem hoje modelos de processo de desenvolvimento de software. Então, a gente pode trabalhar, a pergunta sempre vai ser, qual é o modelo de processo de desenvolvimento de software que eu vou usar dentro do meu processo? Então, o que é um modelo? É uma representação simplificada de um processo. Aí eu tenho um processo e eu tenho um modelo que representa esse processo, tá? Então, ele é apresentado sobre uma perspectiva específica. Então, um modelo de processo de software, ele pode ser escolhido em relação à natureza do projeto e aplicação. Eu tenho um projeto que é desenvolvimento de um site, eu tenho um projeto que é uma plataforma, né? Nos métodos e ferramentas que eu vou utilizar, nos controles e produtos que precisam ser entregues, com base no meu desenvolvimento, no meu produto, no que o meu cliente quer, eu vou escolher um modelo de processo de software que eu vou utilizar. E aí eu tenho vários autores que trabalham nos modelos de processo. Então, nós vamos ver 2 autores, o Somerville e o Pressman. O Somerville cita 3 modelos genéricos de processo, que agora eu acho que vocês já vão conseguir identificar, que é o modelo em cascata, o desenvolvimento incremental e a engenharia de software orientada a reuso. Então, o Somerville diz, a gente tem 3 modelos genéricos, assim como as atividades genéricas de desenvolvimento de software. Estavam lá, especificação, desenvolvimento, validação, evolução. Eu tenho aqui os 3 modelos genéricos de processo de desenvolvimento de software, que são modelo em cascata, desenvolvimento incremental e engenharia de software orientada a reuso. O que é um modelo em cascata? Esse é o mais famoso, né? Que provavelmente vocês já estão acostumados, se vocês conhecem. Modelo cascata é um modelo onde eu tenho fases separadas. Então, no desenho no livro do Somerville, o modelo cascata ele tem os seguintes processos. Olha que interessante, é um modelo onde eu apresento os processos. Então, dentro do modelo cascata, eu tenho o processo de definição de requisitos, onde aqui vai estar provavelmente como entrada a minha reunião com o meu cliente, onde eu vou identificar os requisitos funcionais, não funcionais. Depois eu tenho o meu processo de projeto de desenvolvimento de sistema e software, o meu processo de implementação e teste de unidade, o meu processo de integração e teste de sistema e o meu processo de operação e manutenção.
Então, sempre quando eu saio de um processo, se vocês olharem, né, cada caixinha dessa é um processo onde tem a sua entrada e a sua saída. A setinha que entra é a entrada e a setinha que sai é a saída. Então, eu tenho itens que entram, as atividades daquele processo e itens que saem. Bom, dentro desse modelo do cascata, as fases são bem separadas e distintas, né? Então, para mim entrar no meu projeto, sistema de software, eu tenho que terminar a minha fase de definição e requisitos. Para mim entrar na implementação e teste de unidade, eu tenho que terminar a minha fase do projeto sistema de software. Então, eu tenho fases bem definidas. E para mim continuar, entrar numa próxima fase, num próximo processo, eu tenho que terminar a primeira fase, o primeiro processo. Tá claro para vocês, pessoal? Alguma dúvida em relação a esse aqui? Tranquilo? Pra mim tá claro, senhor. Tá. Para mim também. Também? Tá. Então, assim, qual é um exemplo bem claro do modelo em cascata? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já trabalhei numa fábrica de software. Tá? Na fábrica de software, eu tinha o meu papel, eu era analista de sistemas. Então, eu atendia o cliente. Então, eu ia até o cliente, sentava com ele, fazia as reuniões com o meu cliente, identificava o que ele queria para o sistema, fazia uma ata da reunião, identificava os meus requisitos, criava um ML e aí depois eu mandava tudo para o desenvolvedor, que ia trabalhar na implementação e não nos testes, tá? Então aí depois ia para o meu desenvolvedor. O desenvolvedor terminava, ia para a área de teste. Então, na fábrica de software, a gente tinha essas fases bem definidas. Então, a gente trabalhava muito próximo do modelo cascata. Tá? Então, esse é o primeiro modelo. Né? 3 modelos genéricos. Quais são os problemas do cascata? É assim, ó, é quando eu tenho alguma mudança. Eu fui lá no meu cliente, fiz todas as reuniões, passei para o meu desenvolvedor. Quando o meu desenvolvedor terminou de fazer tudo, foi para o teste viu que tinha alguma coisa errada e voltou para mim, né? Olha a quantidade de retrabalho que eu tenho que fazer. Eu tenho que voltar, conversar com o meu cliente, arrumar a minha especificação, arrumar minha UML, mandar de novo para o desenvolvedor vai arrumar para mandar de novo para o teste. Tá? Então, quando é que funciona o modelo cascata? O modelo é apropriado somente quando os requisitos são bem compreendidos e quando as mudanças forem bastante limitadas durante o desenvolvimento do sistema. Então, olha lá, qual é a aplicabilidade? Poucos sistemas de negócio têm requisitos estáveis, a gente está mudando muito. E o modelo cascata é o mais usado em projetos de engenharia de sistemas de grande porte, onde o sistema é desenvolvido em várias localidades, isso conforme o Somerville. Eu tenho um sistema muito grande em várias localidades, eu tenho vários times, eu posso trabalhar o cascata, tá? Mas tem que cuidar. Quando eu tenho requisitos muito incertos, o cliente não tem muita certeza, ou eu estou trabalhando com inovação, talvez o modelo de processo de desenvolvimento de software cascata não seja o ideal para ser aplicado. Vamos para o segundo. O segundo modelo genérico é o desenvolvimento incremental. Conforme o desenho que vocês estão vendo aí, a figura de desenvolvimento incremental, ele traz atividades simultâneas, ou seja, ele não é como o cascata que primeiro eu vou especificar, quando eu terminar a especificação eu vou desenvolver, quando eu terminar o desenvolvimento eu vou validar. Não, eu vou fazendo tudo junto, né? Eu vou entregando versões iniciais, versões intermediárias, versões finais, ou seja, incrementalmente eu vou entregando para o meu cliente. Então, ali, é baseado na ideia de desenvolver uma implementação inicial, expô-la aos comentários, ou seja, eu faço uma versão beta, apresento para o cliente, né? E depois eu continuo por meio da criação de outras versões, vou entregando várias versões até que o sistema seja adequado. No modelo cascata, eu marco com o cliente lá que eu vou entregar a primeira versão daqui a 2 meses. Então, daqui a 2 meses eu entrego a versão, entendeu? E já é considerado uma versão final, certo? Aqui no desenvolvimento incremental, não. Eu tenho várias versõezinhas que eu vou entregando a cada 15 dias, a cada 20 dias, né? A metodologia ágil trabalha com desenvolvimento incremental, ela também tem isso de ser entregue, né, aos poucos, até que o sistema seja desenvolvido.
Então, atividades de especificação, desenvolvimento, validação, é tudo misturado, é tudo intercalado. E tu vai pegando feedback do que tu está trabalhando com essas atividades, né? Então, metodologias ágeis fazem parte do desenvolvimento incremental. Quais são os problemas de aplicabilidade? Falta de visibilidade de processo, porque eles são trabalhados todos juntos, né? E os sistemas podem ser mal estruturados, porque tu não está montando uma arquitetura geral, tu tá entregando pequenos pacotes, então tem que cuidar bem se eu vou poder usar desenvolvimento incremental para esse software que eu estou implementando, né? Tem algumas habilidades especiais, como linguagem para prototipação e assim por diante. Ou seja, a gente vai usar, vamos usar o Figma, já apresenta para o cliente o protótipo, aprova, desenvolve. Então, assim, qual é a aplicabilidade? Sistemas interativos de pequeno e médio porte. Ou seja, eu estou sempre trabalhando rapidamente para entregar para o meu cliente. Para parte de um sistema de grande porte, por exemplo, a interface. E para sistemas com curto ciclo de vida. São projetos rápidos de 3 meses, 4 meses, onde eu já vou interagindo com o meu cliente, testando e já colocando em produção. Dúvidas? Por enquanto, tranquilo, né? Qualquer coisa, pode parar a aula, tá? O terceiro processo, engenharia de software orientada a reuso. Tá? O que é isso? É trabalhar por componentes. E isso está vindo muito forte aí para nós quando a gente trabalha em engenharia de software. Eu tive no Agile Brasil do ano passado, em Belo Horizonte, assisti uma palestra do Nubank e o Nubank só trabalha com componentes. Tá? Então, vamos lá. Engenharia de software orientada a reuso é baseada em reuso sistemático, onde sistemas são integrados a partir de componentes existentes. Eu tenho vários componentes e eu vou aproveitando esses componentes para ter mais agilidade no desenvolvimento do meu software. Quais são os estágios do processo? Olha só, então eu tenho um macro processo aí, chamado desenvolvimento de software orientado a reuso, e eu tenho esses seguintes estágios: especificação de requisitos, análise dos componentes, modificação dos requisitos, projeto de sistema com reuso, desenvolvimento e integração. Então, esta abordagem está se tornando mais usada à medida que padrões de componente têm surgido. A partir do momento que eu tenho vários padrões prontos, eu vou utilizando esses componentes dentro do meu processo. Aqui está o desenho, ó, também do livro do Somerville. Então, eu tenho a especificação de requisitos, a análise de componentes. Se tiver necessidade, eu modifico os meus requisitos em cima dos componentes que eu tenho. Então, veja qual é a diferença. Ó, eu vou lá, falo com o meu cliente, identifico os requisitos. Quais são os componentes que eu já tenho pronto que eu posso reutilizar? Conforme for, eu volto e modifico os requisitos a partir dos meus componentes. Por isso que ela é orientada a reuso. Tá? Daí eu modifico os requisitos, faço o projeto com reuso, desenvolvo e valido. Tá? Então, ó, o sistema é montado a partir de componentes existentes. Por isso que tem esse processo, que é modificação de requisitos. Ok até aqui? Muito bem. Tá claro para vocês esses 3 modelos genéricos de processo de software? Hein, Thiago, Jonas, Matheus? Para mim, sim. Tá tranquilo? É assim, ó, é bem importante vocês entenderem isso, que vocês vão começar a olhar os outros processos e vão identificar que eles estão dentro. Então, por exemplo, metodologias ágeis. Ah, metodologias ágeis é desenvolvimento incremental, né? Então, todo mundo, quando falam assim, não, mas agora a gente está usando o ágil. Não, o ágil já existe há muito tempo, né? O ágil já existe, já veio do desenvolvimento incremental. O que foram criados foram novos frameworks, né? Então, tipos de processos de software. Vamos lá. Processos de software, a gente tem a visão de 2 autores, do Pressman e do Somerville. O Pressman diz o seguinte, que a gente tem 2 modelos de processos de desenvolvimento de software, que eles são classificados em modelos prescritivos e modelos adaptativos. O que são modelos prescritivos? Modelos... Opa, pulou.
Modelos prescritivos são modelos com foco na previsibilidade no planejamento, né? Ou seja, ó, eu tenho que planejar muito. Então, o modelo em cascata é um modelo prescritivo, onde eu faço todo o planejamento, né? Eu vou lá e faço toda a especificação para depois passar para o meu desenvolvedor. A engenharia de software orientada a reuso também. Eu faço a minha especificação, depois eu vou lá e identifico os meus componentes. Então, eles têm bastante planejamento, né? E eles são ditos prescritivos justamente porque possuem a sua estrutura uma ordem formal de elementos de processo. O que é uma ordem formal? Eu tenho minha especificação, depois eu vou para o meu desenvolvimento, eu tenho um passo a passo que eu tenho que desenvolver. Isso é chamado de modelos tradicionais. Então, por isso que diz assim, o cascata é um modelo tradicional. O Scrum não é um modelo tradicional, é um modelo ágil, né? É um outro tipo de modelo. Então, o Scrum, ele é chamado de modelos adaptativos, ou seja, ele tem o foco no planejamento incremental. Ok? Ou seja, eu vou estar sempre incrementando, entregando, validando com o meu cliente. E flexível, ou seja, eu posso me adaptar a mudanças facilmente. Então, aqui, ó, exemplo de modelos adaptativos. Scrum, XP, Crystal, faltou um R ali no Crystal. Crystal, FDD, DSDM, todos são modelos de processos de software chamados adaptativos. Tá? Porque os modelos adaptativos não são processos rígidos, né? Eu não tenho que ser fase a fase como no modelo cascata. Eles são mais focados no produto e nas pessoas que o desenvolvem, sendo mais abertos para mudanças, né? Ou seja, eu estou no meio do meu Scrum, entreguei para o meu cliente a primeira sprint, e ele quer fazer uma modificação, não tem problema nenhum, modifica, e a gente trabalha na sprint seguinte, tá? Então, vamos lá de novo, voltando aqui, Presma, modelos prescritivos e modelos adaptativos. Vamos para o próximo. Somerville, muito parecido, tá? Os dois autores têm visões muito parecidas. O que o Presma chama de modelos prescritivos, o Somerville chama de processos dirigidos a planos, né? E o que o Presma chama de modelos adaptativos, o Somerville chama de processos ágeis. Muito parecidos. Então, vamos lá. Processos dirigidos a planos. Aqueles em que todas as atividades são planejadas com antecedência. Vou lá e planejo tudo, depois eu executo. O progresso é avaliado por comparação com o planejamento inicial. E, em princípio, você deve planejar primeiro e programar todas as atividades do processo antes de começar a trabalhar. Então, eu faço todos os protótipos, faço tudo depois que eu desenvolvo, né? Esse é o processo dirigido a planos. Modelo em cascata, engenharia de software orientada a reuso. Os processos ágeis, aqueles em que o planejamento é gradativo, né? Interativo. É mais fácil alterar o processo de maneira a refletir as necessidades de mudança dos clientes. Então, eu estou entregando os dois. Estou entregando e validando com o meu cliente e assim por diante. Então, modelo de desenvolvimento incremental. Certo? E a gente tem o que o Somerville chama de processo híbrido, ou seja, ele está misturando os processos. Ele está misturando os modelos de processo. Então, um processo híbrido reúne elementos de todos os modelos de processo genéricos. Então, eu estou trabalhando num projeto onde, em certa parte, eu uso cascata, eu uso desenvolvimento incremental e eu uso engenharia de software orientada a reuso. Né? Antigamente, isso não existia, pessoal. Antigamente, era só cascata. Ou era só engenharia de software orientada a reuso. Não se utilizava um processo híbrido. Então, hoje em dia, a gente primeiro analisa qual é o meu projeto, como é que o meu cliente gosta de trabalhar, o que eu tenho que entregar, né? E em cima disso, eu vou escolher esses processos, essas ferramentas dentro do meu projeto, né? Então, eu vou usar um pouco dos processos do cascata, um pouco de desenvolvimento incremental e um pouco engenharia de software orientada a reuso. Quem trabalha muito isso é o arquiteto de software, né? Então, isso ilustra boas práticas na especificação e no projeto, apoia a prototipação e a entrega incremental. Tá? Então, o projeto híbrido é onde eu misturo os outros processos. Bom, agora a gente vai trabalhar a última parte da aula,
que é essa segunda dinâmica, ok? Nessa segunda dinâmica, vou reunir vocês de novo nas salas e eu quero que vocês façam uma pesquisa rapidinha sobre processos de desenvolvimento de software. Eu quero que vocês façam uma lista com no mínimo 10 modelos de processos de software. Tem alguns aí no Moodle, tá? Mas eu queria que vocês buscassem, assim, o que vocês acham, o que vocês encontram de modelos? A gente tem muitos modelos de processo de desenvolvimento de software. Então, eu quero que vocês abram o Word, busquem tudo que vocês acharem, coloquem e me chamem para mim dar uma olhada, tá? Então, vamos lá. Eu vou interromper o meu compartilhamento e vou montar a sala de novo para vocês. Tá? Vocês podem ingressar nas salas. Ô, Sora, eu só tenho uma dúvida. Pode falar. Tipo, esses processos de desenvolvimento de software que a gente ia ter que procurar seria o Scrum e tal, não o modelo. Não, tá, é que na verdade, tá, Júlia, é bem importante assim, tem uma confusão entre modelo de processo, tá? É aquilo ali, o modelo é a representação gráfica. Então, é chamado modelo de processo de desenvolvimento de software. Então, o Scrum é um modelo de processo de desenvolvimento de software. É que o pessoal não fala que é modelo, fala que é processo de desenvolvimento de software, entendeu? Mas, na verdade, quando tu coloca ele dentro de um framework, onde tu tem lá, né, o Scrum tem o seu framework do Scrum. Onde tem, né, aquele desenho que gira. Então, aquilo ali é o framework. Então, é o modelo de representação. Então, a gente sempre fala modelo de processo de desenvolvimento de software. Só que as pessoas acabam cortando a palavra modelo e fica processo de desenvolvimento de software. Entendeu? Tá bom. Mas é bem isso que eu quero. Quero que vocês achem na internet o máximo de modelos de processos que vocês possam encontrar. Tá? Vê se vocês conseguem entrar nas salas simultâneas para mim. Ou eu tenho que abrir de novo para vocês. Acho que dá para entrar. Dá, né? Porque aqui para mim abre assim só para vocês ingressarem. Então tá, então vamos para as salas simultâneas. Vamos fazer esse último exercício da aula de hoje. E eu vou parar a gravação.